Sim. Por que a gente está tratando aqui? Porque Jesus mandou. E porque eu vejo que às vezes há uma confusão na hora dessa aplicação e na cabeça de muitos. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestre, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em glória a Deus, em amor. Feche seus olhos, peça para o Espírito Santo continuar ministrando teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelos teus feitos, pela tua presença, pela tua direção. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falando no nosso interior, e toda sonolência, toda devagação da mente, tudo que vem para atrapalhar, todo valente, toda fortaleza, toda atrapalhação, nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, eu levo cativo em submissão a Ti, a minha mente, o meu pensamento, o meu conhecimento, que só o Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida. Senhor, abre a boca e eu a encherei. Então enche a minha boca. Em nome de Jesus. A tua palavra diz: o Espírito do Senhor me ungiu para trazer libertação aos cativos. Eis-me aqui, Senhor. Me unge para trazer libertação. Me unge, Senhor, para curar feridas. Me unge, Senhor, nessa noite para trazer a tua palavra. Porque só o Senhor tem palavra de vida, Pai. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, eu já te entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Semana passada nós falamos do ministério profético e hoje nós vamos falar da responsabilidade do pastor, amém? Então nós vamos começar falando sobre o que não é. Ser pastor não é profissão. Já ouvi besteira na internet falando assim: o meu marido é pastor, a profissão é dele, eu não sou. Ser pastor não é profissão. Não é plano de carreira, e não é cargo, e nunca foi. Ser pastor é vocação, mas daqui a pouco eu volto nisso. Não adianta você estuda, busque ao Senhor. Não adianta você fazer um curso de teologia achando que eu vou ser pastor. Não adianta vir alguém e derramar o óleo da unção falando: agora você é pastor. Ser pastor é dom, é chamado, é vocação. E como nós lemos no texto, é o Senhor quem levanta para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Como nós dissemos no domingo passado, não é porque você é bonito, não é pelo teu trabalho. Ai, trabalhei, por isso eu fui reconhecido e constituído. Não. Uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestre, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não é plano de carreira e nem hierarquia.
É Deus quem entrega. É dom de Deus dado pela graça, favor e merecido. Amém? Você é diácono porque Deus te chamou por vocação do Senhor. Você é presbítero porque Deus te chamou por vocação do Senhor, para a glória do nome dEle, para que se manifeste o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Glória a Deus! Que privilégio! Que honra! Poder ser cooperador de uma obra de Cristo, sendo que Ele não precisa de mim. Glória a Deus que sou diácono, presbítero e pastor na casa do Senhor. Glória a Deus que tenho apostolado sobre a minha vida. Glória a Deus porque eu tenho a unção do evangelista sobre mim. Glória a Deus porque sou mestre na casa do Senhor. Aleluia que o Senhor me deu esse privilégio. É assim que a gente olha para o chamado e para o ministério, com responsabilidade, sabendo que vem das mãos dEle, que Ele concede essa unidade. Para quê? Para que a ovelha, para que o corpo, para que nós não sejamos sujeitos a qualquer vento de doutrina, abalado de um lado para o outro. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, diz que se você fundamenta a sua casa sobre a rocha, você é semelhante ao homem prudente, porque pode vir o vento, pode vir a chuva, e ela permanece? Ela permanece o quê? Intacta. Essa rocha é Cristo, essa rocha é a palavra de Deus. Se você está fundamentado em Cristo Jesus, se você está fundamentado na palavra, você não vai dar ouvido para qualquer vento de doutrina, você não vai dar ouvido para os falsos profetas, para os falsos apóstolos, para os falsos mestres. Você não vai dar ouvido porque você não reconhece uma voz que não é do teu pastor Jesus Cristo. É diferente, irmão. Se você está fundamentado na rocha que é Cristo, essa rocha que é Cristo, a mesma simbologia se deu no deserto, quando Moisés fere a rocha e dá água de beber. Já ouviu aquele louvor? Ele quer te dar água para beber, Ele quer te dar água para beber, Ele quer saciar a tua sede, Ele quer alimentar a tua fome, a tua sede de justiça, Ele quer te levantar dessa terra para você cumprir aquilo que é o chamado dEle em nome de Jesus. A tua vida, ela não pode estar fundamentada nas tuas emoções. A tua vida não pode estar fundamentada na circunstância. A tua vida não pode estar fundamentada no achismo. A tua vida não pode estar fundamentada nos valores, nos princípios dessa terra. A tua vida precisa estar fundamentada na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Amém? Aleluia. Ele é a rocha que foi ferida. Ele é aquele que foi rejeitado, Ele é a pedra que foi rejeitada. Para que nós hoje pudéssemos ter a salvação, para que nós hoje pudéssemos viver, porque dEle, por Ele, para Ele. Então, meu irmão, se você faz a obra de Deus e o seu pastor não te vê, glória a Deus, porque o teu galardão vem do Senhor, amém? Quem fica querendo fazer as coisas para aparecer, eu vou falar, para bispo, para pastor, para presbítero, para apóstolo, para não sei quem, olha como eu canto, olha como eu prego, olha como eu faço, já recebeu o seu galardão, vai receber o aplauso de homem, beijo, tchau. Mas aquele que faz para o Senhor, ele não espera um reconhecimento humano, ele não espera um muito obrigado, ele não espera ser visto, porque aquele que vê todas as coisas já viu, aquele que tem que saber de todas as coisas já sabe. Um dia viraram para mim e falaram assim, tu chegou até aqui, daqui tu não passa. Estava eu um dia aqui adorando ao Senhor e o Senhor me trouxe essa frase na cabeça. Da pessoa na minha frente falando, você chegou até o presbitério, do presbitério não passa. E o Espírito Santo falou, quem levanta, quem constitui sou eu. Quem é um homem para impedir o agir de Deus, irmão?
Se Deus te chamou para um pastorado, vai acontecer no tempo dele. Ele vai te preparar, ele vai te forjar. Ele vai fazer você passar pelo processo da humilhação. Porque título não entra no reino de Deus. Não vai entrar apóstolo no reino de Deus. Não vai entrar presbítero no reino de Deus. Não vai entrar pastor, não vai entrar diácono, não vai entrar evangelista. Você vai evangelizar para quem? Você vai exercer o diaconato. Vamos arrumar a casa do Senhor. Oi? Que casa que você quer arrumar? Aquelas que os serafins estão lá, santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Vai entrar o quê? Vai entrar filho. Então, meu irmão, desconstrói. Deus não veio instituir religião nenhuma. Deus não criou CNPJ nenhum. A igreja da parede preta, da parede branca, da parede amarela, da parede vermelha. Para. Aí bota o som assim, abaixa assim, bota a fumaça, bota a luz, bota isso, bota aquilo. A oratória, o não sei o quê, a psicologia. Eu quero o poder e a unção de Deus sobre a minha vida, porque a obra é dele. Eu não preciso das coisas e atributos que o mundo me dá, a não ser que Deus fale, agora você vai pintar a parede de cor de rosa. Eu pinto. Se o Senhor falar, agora você levanta o Fabinho do seu Francisco como líder do ministério de jovens, eu levanto. Porque se Deus falou, Ele garante. Eu não preciso fazer assembleia para perguntar, e aí, pastora Raquel, o que a senhora acha da gente levantar o Fabinho, ou presbítero Felipe, ou diáconos da igreja? Não. Joelho no chão, oração. Quem o Senhor quiser levantar, Ele levanta. Quem Ele não quiser, Ele não levanta, porque a igreja é dele. É Ele que dirige, é Ele que conduz, é Ele que constitui, é Ele que derrama óleo na cabeça, é Ele que entrega o chamado na tua mão. Então, se você tem a oportunidade de congregar, de lavar um banco, uma cadeira, uma parede, é para a glória de Deus. Faça o teu melhor e com excelência. Vamos falar do pastor? Pastor, aquele que cuida do bichinho. Essa é a minha ou a sua? É a minha, né? Pastor que cuida do bichinho. O pastor que cuida do bichinho, ele precisa prestar atenção nas ovelhas. Por quê? Porque a ovelha se perde do grupo. Ovelha foi feita para andar em grupo. Ovelha não anda dispersa. Ovelha anda em grupo. Ovelha não anda sozinha. Ovelha anda em grupo. O pastor, ele tem que estar atento com o clima. Se está sol demais, se está frio demais, se tem vento demais. Ele não pode levar a ovelha para longas caminhadas. Ele precisa proteger, ele precisa estar atento à ovelha. Vamos trazer isso para o ministério. Ministério pastoral. Vamos tirar do bichinho e trazer para o ministério pastoral. Cadê fulano? Alguém tem notícia do ciclano? Aquele irmão já tem 3 cultos que não vem. Ó, irmã fulano entrou hoje muito abatida. Tá tudo bem com ela? Olhar do pastor. Irmão fulano ficou ferido por causa da exortação. E aí, Jesus? Aperta, espreme, quebra pata ou passa bálsamo? A ovelha é dele, irmão. O olhar do pastor é o tempo todo sobre a ovelha. Presbítero Felipe, quem veio no curso? Quem não veio no curso? Quem está frequente? Quem não está? Eu estou vendo, está recebendo. Cadê o fruto do que está recebendo? Está praticando um pouco. Eles estão recebendo, mas não está praticando. Tem que praticar. Então vamos frisar na prática da palavra. Quem está congregando, quem está vindo no discipulado, tem o que comer? Não está vindo porque tem dinheiro para o Uber? Tem alguém para ir buscar? Tem alguém para levar essa mãe em casa? Tem alguém para dar assistência da cesta básica? O que está acontecendo? O que a gente precisa fazer? O olhar do pastor. Qual é a necessidade que a minha ovelha tem? Faltou água. Faltou água na minha casa. Precisaram mandar água na minha casa. Qual o problema? A necessidade da ovelha, ela tem que estar atenta aqui, a necessidade da ovelha. O pastor tem que estar atento a essa necessidade. Pregador, é assim, não é o de roupa não. Ele vem, prega e vai para a casa dele
deita e dorme. Pastor cuida de vidas. Pastor prega a palavra, ensina, e o olhar dele está atento sobre quem? Pregador não manda alimento para casa. Pastor manda. Pastor vai atrás da que está perdida. Pastor vai atrás daquela que desviou. Pastor quebra a pata da rebelde, bota no lombo, e aonde ele vai com o rebanho, ele carrega lá no lombo. Dá mais trabalho. Enfaixa, alimenta, até ela aprender a caminhar no rebanho. Até ela aprender a caminhar como corpo. E estou falando do pastor de bicho mesmo. Pastor protege a ovelha da chuva, do sol, do vento. Protege dos predadores, do corvo, do carcará, do cachorro, do lobo, do ser humano. Cerca o animal com muro para ele não fugir quando é levado para o aprisco. Para nenhum bicho entrar lá dentro. Para não sofrer a morte. A alimentação, a ovelha precisa de uma alimentação adequada. Por quê? Porque pela proporção que ela tem, ela é daqueles que ruminam, os que mais comem. Ovelha é o bichinho que mais come. É um bichinho que se assusta fácil. É um bichinho que precisa da água tranquila para beber água. Ovelha, se ela está magra, se tem enfermidade, se feriu, se tem bicho. Se uma está assim, vai dar problema para o restante do rebanho. Então o pastor tem que tratar. Ele tem que tirar o peso, tirando a sobrelã, o sobrepeso da ovelha, tirando a lã. É para isso que o pastor está lá, está cuidando, está zelando pela vida. Vamos trazer isso para o dia a dia. O pastor aqui, trazendo para a igreja de Cristo, ele precisa saber se você está bem. Se o seu pastor não entrou em contato com você, algum pastor da igreja, algum diácono, algum oficial entrou em contato e deu feedback para ele. Para ajudar. Porque mais de 50 ovelhas para um pastor cuidar é difícil. Principalmente aqueles que não vivem de ministério. Ai, saí da igreja, o pastor nem me ligou. Peraí, você saiu da igreja ou você visitou a igreja? Você era uma pessoa frequente na igreja, ia lá todo culto e de repente você desapareceu, sabia onde você morava, sabia o seu telefone, tinha convivência, você exercia o ministério ou simplesmente sabia quem era você, ou você era daqueles que entrava mudo e saía calado. Porque isso não é fazer parte do rebanho e não é ser ovelha. Entro na igreja, acaba o culto e sai correndo. Você não é ovelha. Você é um visitante. Você não faz parte daquele aprisco porque você não se deixa ser apacentado. E aí você reclama que não te ligou. Vai ligar como? Se quando te pediram o telefone você não deu. Aliás, você não deu nem tempo para pedir o telefone. Pastor tem que ligar. Tem que saber. Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Precisa de comida? Precisa de oração? Precisa de visita no hospital? Precisa de remédio? O que você precisa? Esse é o papel do pastorado. O problema é que a gente vive dias que a gente fala assim, irmão, o que você precisa? Você está bem? Ah, eu não gosto que fique me ligando. Você não é ovelha. Se o pastor não cuida, eu sou cobrada do Senhor. Se o pastor não zela, eu sou cobrada pelo Senhor. Então, quer você goste ou não, eu vou ligar e vou perguntar, você está bem? Tem que comer? Precisa de alguma coisa? Porque nós vamos falar da responsabilidade diante de Deus do pastor. Então nós não vamos sair disso. Ovelha, ela se deixa ser apacentada. Ovelha é bicho manso. Ovelha não dá coice. Ovelha não morde. Ovelha não chifra. Nem chifre ela tem. Ovelha é ovelha. E ovelha também tem responsabilidade diante de Deus. A gente vive num tempo onde agora tem um povo, o povo gosta de falar na internet, né? Uma coisa linda.
povo falando na internet é a coisa mais linda. Como é que é? Abuso religioso. Se o teu pastor te cobra presença no culto, ô meu irmão, se você vê uma ovelha que não congrega na quarta, não congrega na sexta, não congrega no domingo, não está vindo para a tua igreja, algum problema tem. Vá na casa dela, porque de repente ela está enferma de cama, precisando de ajuda e não tem ninguém para ajudar. Como assim? Abuso religioso, saber se você está bem? Fala para você que você precisa congregar. Que você precisa orar. Eu preciso ajudar a minha família. Põe a máscara em você primeiro e ajude a sua família. O que é isso, pastora? É referência ao avião. Se encha da presença, aprenda com o Senhor e vai ensinar a tua família. Não se ausente da presença. Não se ausente dos cultos. Não se ausente da igreja. Porque eu estou lá ajudando a minha família. Não, meu irmão, você está cometendo um suicídio espiritual e matando a tua família junto. Porque vai chegar uma hora que as características que o Senhor estava colocando na tua vida, você se afastou tanto que você nem viu que você perdeu. Você nem percebeu. Pastor tem cheiro de ovelha. E o Senhor está me dando aqui agora, não é nem para vocês. Mas é para quem assistiu ou vai assistir. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor não chega na igreja na hora do culto, pega a palavra e vai embora. Tchau, tchau, tchau. Não. Isso não é ser pastor. Pastor é saber as dores da ovelha. Pastor está no meio do povo. Pastor não está lá comendo lá em cima, escondidinho. E as ovelhas lá trabalhando feito maluca. Para comer o resto, não. Pastor senta junto. Se é comunhão com as ovelhas. Se é comunhão com o corpo. E já que Deus... hoje eu falei para o pastor, hoje Deus me deu uma responsabilidade muito difícil. Que é falar do chamado pastoral. Porque a gente fala para vocês e a gente fala para a internet também. Agora, você que tem um chamado pastorado feminino, abandone o seu ministério. Gênesis. Capítulo 29, versículo 6. Raquel conduzia o rebanho do seu pai, Labão. Colossenses capítulo 3. Cristo é tudo em todos. Quer escravo, quer livre, quer servo. Cristo é tudo em todos. Enquanto a igreja... Capítulo 3, versículo 11. Enquanto a igreja está perdendo tempo para falar assim, a igreja X está certa, aquela está errada, a da parede preta está certa, a da parede amarela está errada, pastorado feminino tem, pastorado feminino não tem. O evangelho está deixando de ser pregado e o nome de Cristo está sendo envergonhado. Acorda, igreja. Enquanto vocês entram em debate, uma vez salvo, sempre salvo, minha salvação tem que ser... para com isso. Vai confundir a ovelha que acabou de aceitar Jesus. Se você é salvo, você pratica a palavra de Deus. Ponto. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esses são deles. Esses são filhos. Então ensina a ovelha a praticar a palavra. Para de trazer confusão na mente do povo. Para de trazer espírito de adivinhação para a igreja. Para de trazer show para a igreja. Traga a presença, a palavra de Deus. Ensina e fundamenta na palavra. Ser apóstolo, abre 550 mil igrejas. Mas deixa a gente tomando conta em nome de Jesus. Não abandona o aprisco. Pastor, não abandona o aprisco. E pastor também ovelha. Pastor apacenta, pastor cuida. Pastor entrega a vida ali. Você acha que pastor é 1 hora de púlpito pregando? É 3, 4 horas de joelho no chão, mais 3, 4 preparando a palavra. E ainda tem que cuidar da esposa, dos filhos. E muito bem, segundo a palavra de Deus. Porque tem que cuidar muito bem. Porque a primeira igreja está lá dentro de casa.
Pastor que quer fazer as coisas segundo o que quer. Vamos falar mais um pouco do pastorado feminino. Sabe por que tem um monte de homem de Deus aí que cai? Porque não foi confrontado. Eu não posso confrontar o irmão, porque senão ele não vem e ele tem um dízimo mais alto. Irmão, você está em adultério. A igreja de Cristo, quem supre é Ele. Se Ele tiver que usar o irmão, Ele vai usar. Se Ele tiver que trazer de fora, Ele vai trazer. Mas porque você trata o seu pastoreio como profissão, você fica com medo de não poder trocar de carro. E vou te falar uma coisa, quando Jesus voltar, o teu carro fica, e se bobear, você fica junto com Ele. Pastor foi chamado para cuidar de vidas. Pastorado feminino não existe. Tá bom, meu irmão? Quem é que vai cuidar das mulheres da igreja? Vamos falar um pouquinho de história da humanidade. História da Grécia. Grécia Antiga. Onde as mulheres só serviam para procriação. Onde um homem, quando se unia a uma mulher, era perca de tempo. Porque elas eram tratadas como distração. Só servia para reprodução. Mas um homem, quando se relacionava com outro homem, porque o relacionamento homoafetivo era estou falando de história, não de Bíblia, amém? História da humanidade, não é Bíblia, ok? Para trazer o entendimento do ministério feminino e da onde vem essas tranqueiras desse diferença, porque Cristo não faz acepção de pessoas, e eu vou mostrar já já na palavra. Aí tinha lá um relacionamento homoafetivo, e eles falavam que quando os dois se uniam, ajudava a esclarecer a mente deles. Não era perca de tempo, não. Enquanto a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 8 em diante, que é abominação diante de Deus. E tire o versículo da Bíblia, porque lá em Apocalipse está escrito que virá todas as pragas escritas nesse livro sobre aquele que tirar. Você não está falando com a Gisele, você não está falando com nenhum outro servo de Deus, você está falando com Deus, Criador dos céus e da terra, que deixou ser escrito isso aqui. Está com medo? Não. Eu estou pregando a palavra. Você fica no vídeo se você quiser. Você ouça se você quiser. Está pegando ódio? Não. Não. Não vou maltratar. Não vou deixar de ajudar. Não vou deixar de abençoar. Se entrar aqui e pedir uma oração, eu vou orar e eu vou abençoar. Se estiver enfermo, eu vou. Tudo isso que eu falei aqui. Precisa levar comida? Precisa orar? Precisa dar roupa? Precisa do quê? Eu vou estar lá. Mas se você me perguntar o que eu creio no que essa palavra aqui diz. Se você não crê, ótimo, maravilha, siga a tua vida. Mas se a tua vida é de Cristo, você segue o que Ele ensina ali. É assim que o Evangelho funciona. Eu não adequo o Evangelho à minha carnalidade. Eu abro mão da minha carnalidade para viver o Evangelho. Agora, ministério pastoral feminino. Vamos falar um pouquinho da genealogia de Cristo, 5 mulheres dela. Num tempo onde o machismo imperava e mulher não entrava em genealogia nem era contada. 5 mulheres citadas na genealogia de Cristo. Vamos falar do ministério pastoral feminino. Quem é que ficou sabendo primeiro da ressurreição? Quem foi avisar os discípulos da ressurreição? Naquela época não se falava e nem se ensinava a mulher. Jesus na beirada do poço, além de falar com uma mulher, falou com uma mulher pecadora e samaritana. Porque Cristo veio para resgatar, para salvar o perdido. E aí você vem me dizer que não existe? Se levante você, meu irmão, continue fazendo a obra de Deus e deixa as mulheres fazer a obra que Deus entregou na mão delas em nome de Jesus. Mulher precisa ser apacentada. Olha para o ministério. 80% das igrejas, se não mais, são mulheres. Quem vai cuidar? Você, meu irmão?
Você entende de maternidade? O que a palavra diz sobre a maternidade? Deus pode até te usar pontualmente, meu irmão, mas existe sua esposa, existe mulheres no ministério para ensinar. Mulher não ensina homem, ensina, porque Cristo é tudo em todos. Eu estou falando da palavra de Deus, eu não estou falando de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Amém? Você não quer ouvir? Seu machismo, seu orgulho não te deixa ouvir? O seu orgulho não te deixa ouvir uma mulher ministrando a palavra? Oh, aleluia! Orgulho foi o que derrubou Satanás do céu. Aprenda a sentar e ouvir até mesmo com uma criança. Porque tem horas que Deus levanta a criança. Eu estava falando isso hoje com o presbítero Felipe. Deus levanta a criança para abater o nosso orgulho e a nossa carnalidade, para nos ensinar. Seja ensinável em nome de Jesus. Tem dúvida sobre ministério pastoral feminino agora? Tem dúvida sobre a função do pastor? João, capítulo 10. Vamos lá? Abre lá. É gostoso abrir a Bíblia. Ai, como eu amo Jesus. Isso não vem só de agora não, viu? Débora era profetisa, entre outras coisas. Quem achou, dá um glória a Deus. Em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para... Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Primeira coisa, a porta é Cristo. Ninguém entra pela porta sem ser Cristo. E eu vou te ensinar, eu vou te mostrar um pouquinho como o Espírito Santo me ministra. Lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, quando eu estava lendo esse texto sobre a porta, que ele é a porta, né, do aprisco das ovelhas, o Senhor falou assim, aquele homem que estava paralisado, ele estava junto à porta das ovelhas. Lá em Jerusalém, tinha a porta das ovelhas, onde a ovelha era levada para o sacrifício por aquela porta. E junto, próximo àquela porta, tinha um tanque chamado Betesda. E Betesda tem duas traduções para isso. Betesda significa casa da oliveira. E Betesda significa casa da misericórdia. E o Espírito Santo me falou assim, aonde há o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, há misericórdia e poder de Deus. Ele é a porta. Ele é a misericórdia. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que nos apacenta. Ele é aquele que nos conduz. Ele é aquele que nos alimenta. Ele é aquele que está com os olhos atentos sobre nós todos os dias, porque Ele é onipresente. Ele é aquele que te enxerga nas suas fraquezas. Ele é aquele que te enxerga nos seus momentos de dores e de aflição. Ele é aquele que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele é o pastor. Eu sou a porta, versículo 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em... Aleluia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O mercenário, que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ela conhece a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. Glória a Deus, porque essas ovelhas somos nós. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do Pai. Ele é a porta, Ele é o pastor. Se você entra por ela, você haja pastagem. Se você tem a sua casa edificada da rocha, você tem água para beber. Você tem alimento para comer. Você tem o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. Você tem um pão vivo que desceu do céu sobre a tua vida, que te alimenta, que te sustenta e que, se necessário for, te faz correr 40 dias e 40 noites. Quando você entende que o teu pastor é Jesus Cristo e que o véu do templo se rasgou, você entra na porta do teu quarto e fala com teu pai em secreto que te ouve e ele fala com você. Mas pastor, então por que vocês estão aí? Porque quando vocês estão perdidos em vocês mesmos, nas lutas, nas guerras, nas tribulações, nas aflições, que vocês não enxergam mais nada, que já fizeram de tudo, jejum, oração, amém? Tudo, jejum, oração. Pastor, me ajuda. E aí o Senhor nos mostra o que falar, o que fazer, porque o conselho tem que vir dele. O conselho tem que vir do Espírito Santo de Deus, que é o maravilhoso conselheiro. Amém? Pastor que senta para aconselhar tem que entregar conselho que vem do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não te falou nada, você fecha a tua boca, fala para o teu irmão que você vai orar. E enquanto Deus não te responder, você não entrega nada. O conselho precisa vir do bom pastor. A direção precisa vir do bom pastor. A voz que você precisa reconhecer na minha vida não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo através de mim. Como é que vai reconhecer? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você só vai conhecer se você tem relacionamento, se você tem intimidade, se você se deixa ser alimentado e cuidado, senão você não reconhece. Por isso que quando a gente chega na presença de Deus e é novo convertido, a gente fala, Deus me falou isso, por que eu não ouço a voz de Deus ainda, falo novo convertido? Calma, irmão, continua orando e jejuando, porque você também vai ouvir a voz de Deus. Porque não é exclusividade só para uns, é para todos. O Espírito Santo também não é exclusividade só para uns, é para todo aquele que nele crê, que reconhece Cristo como único e suficiente Salvador, que renuncia uma vida de pecado, que desce nas águas do batismo e esse Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se reanima do Senhor e continua buscando, porque essa promessa também é para a tua vida. Ezequiel capítulo 34. E achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho aqui do que a palavra do Senhor foi trazida através do profeta Ezequiel. Vem a minha palavra do Senhor dizendo, a palavra de Deus ela é tão atual, irmão, que ele entregou para Ezequiel antes de Cristo. Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Olha como ela é atual.
Vem a minha palavra do Senhor, filho do homem. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis gorduras, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas? Em outras palavras, está desfrutando de tudo que a ovelha te entrega e não está apacentando? A fraca não fortaleceste. Pode trazer para o irmão da igreja. A doente não curaste. A quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer. Rebelde, vai atrás da ovelha. Rebelde ou não, é Deus que trata. E trazer a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Cadê você aqui no dia da tua escala? Cadê você aqui no desafio? Porque você não entrou no desafio ainda, porque você não cumpriu a meta. Você é fariseu, você não ama Jesus, você não sei o quê, você não sei o quê. Tira a lã, tira a gordura, se aproveita do que dá, mas não entrega o bálsamo, não entrega o apacentar, não vai ver como está a ovelha. Assim se espalham por não haver pastor. Eu estou ferido com a igreja. Não, irmão. Você está ferido por lobo, por mercenário. Ou pelos seus milindres que você não quis abrir mão da carne. Porque a igreja, ela cuida, ela ama, ela protege. Ela ensina, ela corrige. E nem toda correção é para você não sentir dor. Se ninguém te ensinou, dor faz parte da vida. Para você nascer, você sentiu dor. Quando você chorou a primeira vez, o seu pulmão abriu e você sentiu dor. E o Senhor fala: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todas as feras do campo. Sabe o que é isso, irmão? Não conhecer o poder de Deus. Você devia ter orado mais, jejuado mais, buscado o poder de Deus, o conserto do Senhor, para que as ovelhas pudessem se relacionar com o poder de Deus. E porque não viram o poder de Deus, foram conhecer o mundo espiritual, lá nos cultos, onde se manifesta o poder satânico e demoníaco. Porque lá fica visível, né? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure e as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor. O que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, são egoístas, só pensam em si, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra de Deus, do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmo. Vereis as minhas ovelhas na sua boca, para que já não lhe sirva de pasto. Cuidado do Senhor pelo seu rebanho, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra a ovelha dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregareis dos diversos países, oh aleluia! E as induzirei nas terras, apacentá-la-eis nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e serão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo
apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com justiça. Quanto a vós outros, ó ovelhas minha, opa, assim diz o Senhor Deus, ó responsabilidade. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Não está bom o alimento? Você tem que pisar o pé, o resto do vosso pasto. Então não vos basta ter de bebido das águas claras, a vez de turvar o resto com o pé? Não gostou da água que eu te dei? Água limpa? Você quer água da religiosidade? Não gostou do pasto verdejante? Está desprezando a comida que eu te dei? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebe o que haveis turvado os pés. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que, com um lado e com o ombro, dai empurrões, e com os chifres, impelis as fracas até a espalhar-te para fora. Eu vou dar uma pausa aqui. Você viu, irmão? Nossa! O pastor fez apelo do pecado, gorda, empurrando a ovelha para fora em vez de manter o ambiente saudável. Fofoqueira. Você viu a irmã? Está se achando no altar. Esse é o teu coração, não da irmã. Gorda, empurrando para fora, para longe das pastagens. Não fala com a irmã fulana, não. Gorda, empurrando a ovelha para fora do aprisco. Desprezando o que recebe. Ah, mas eu não gosto do jeito que a pastora Gisele fala. Eu não me sinto útil. Eu não sei o quê. E a fraca do lado. Empurrando a fraca para fora. Fecha sua boca. Tem problema comigo? Trate comigo. Não empurre a ovelha para fora. Isso não é papel de ovelha. Isso não é contribuir para a obra do Espírito Santo de Deus. Contribuir para a obra do Espírito Santo de Deus. Minha irmã, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu vou te ajudar na tua fraqueza. Ah, mas a pastora Gisele falou assim, a pastora Gisele te ama. Se você precisou de exortação, veja bem. Se tem problema, converse com ela. Mas não alimente sentimento contrário. Porque com sentimento contrário, tu não entra no céu. Por quê? Porque a casa dividida não vai prosperar. E o sentimento contrário que você tem te impede de liberar perdão e de viver a presença de Deus. É por isso que você chega aqui muitas vezes com a cara assim, ó. Canta, ora em línguas automático, mas não vive uma experiência nova, porque não sabe esvaziar o coração e falar assim, Jesus, eu vim aqui para te adorar e para te servir. Não sabe se relacionar com o irmão e liberar perdão sobre a vida dele. Não sabe andar em conserto, só sabe reclamar e empurrar a ovelha para fora. Sabe por quê? Porque você foi criado no CNPJ. Você não foi criado em aprisco. Se tivesse sido criado em aprisco, ia saber que não é assim que se trata uma ovelha. É tempo de conserto. Conserto do Senhor com os pastores. Conserto do Senhor com a igreja. E esclarecendo qual é o papel do pastor. E quem quiser comer, come. Quem não quiser também não coma. A comida está aí. Suscitarei para elas um só pastor, e eles a apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei por Deus,
E o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Farei com ela aliança de paz. Acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outreiro, eu farei bênção. Farei descer chuva ao seu tempo. Serão chuvas de bênção. Árvores do campo darão seu fruto, e a terra a sua novidade. Estarão seguras na sua terra, e sabereis que eu sou o Senhor, quando quebrar as varas do seu jugo e livrar das mãos dos que escravizam. Sabe qual é o problema, irmão? É que Deus livra o povo do Egito, traz ele para fora, trata num deserto para entrar numa terra prometida, mas o povo não quer abrir mão do Egito que está dentro. Precisa abrir mão desse Egito. O que foi, foi. O que passou, passou. Se abre para o novo de Deus em nome de Jesus. Dê valor ao que o Senhor tem entregado sobre a tua vida. Ele entregou sobre a tua vida um pasto para você se alimentar. Ele entregou a água para você beber. Ele entregou um tempo novo sobre você. Para e pensa um pouco. Quantas vezes você ficou lá largado, ninguém nunca cuidou, nunca se preocupou, nunca nem te exortou. Nunca falou para você que tu estava fazendo errado. E do jeito que você estava caminhando, você estava achando que ia para Canaã. Ô, meu irmão. Pastor, ele tem um trabalho árduo. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque o povo está acostumado com a religião. Entra, recebe a palavra, vai embora. Não gostei dessa palavra. É consumo agora? É consumo? Adiantou Acabe falar, eu não gostei dessa palavra? Tudo que Deus falou não se cumpriu? Palavra de Deus não é para rei gostar, não. Palavra de Deus é aviso para a gente se consertar, para a gente viver a promessa, para a gente não ser pego de surpresa. Palavra de Deus é para a gente viver, é para a gente desfrutar, é para a gente ser dependente dela, é para a gente ser dependente da direção que Deus nos dá. Palavra de Deus é a régua de medir, é o que coordena a tua vida. Não é para gostar, para achar, para dizer, não. Fui ensinada durante o início da minha conversão que nem tudo eu tinha que ouvir. Que nem tudo se concordar, eu não concordo com isso. Eu não concordo com o pastor. Cresci nesse ambiente de rebelião. Dá nome aos pecados. Depois, passado alguns tempos, eu entendi que não era assim. Eu entendi que quando o irmão pegava o microfone, do mais simples ao mais dotado de dons, e falava, boa noite, igreja, graça e paz, a paz do Senhor, o sal da igreja com a paz do Senhor, o Senhor já estava falando ali. Eu aprendi que quando ele abria a Bíblia e trazia um versículo, Deus já estava falando ali. Seja igreja de oportunidade, ou seja igreja com liturgia diferenciada de culto, Deus fala e habita em meio aos louvores e Deus já está falando ali. E quando o irmão vem trazer a palavra e pega o microfone, é aí que Deus fala mais ainda comigo. Palavra de Deus não é para agradar a minha carne. Palavra de Deus é para cuidar de mim, é para me zelar, é para me proteger. A obediência a essa palavra, ela me protege. A obediência a essa palavra me sustenta. A obediência a essa palavra me transforma. Eu não sei se você cresceu numa rebelião como eu cresci. Eu não sei se você foi ensinado assim. Eu fui ensinado assim. Eu fui conduzida assim. Mas quando eu comecei a me abrir para deixar a palavra entrar e ministrar o meu coração, eu comecei a buscar o apacentar. E olha, eu vou falar para você.
difícil é achar pastor. Você acha pregador da palavra? Você acha aqueles que estão preocupados com o templo físico, com a visibilidade, com a notoriedade, com o serviço? Mas pastor para cuidar da alma, pastor para cuidar das feridas, pastor para entregar a palavra, pastor, porque meu irmão, eu não quero pastor de tapinha na orelha, não. Eu quero pastor que olhe no meu olho e fale assim: irmã, para de ser louca, você está errada. A palavra de Deus diz assim. Esse é pastor. Pastor que dá tapinha no ombro, só se for usado pelo Senhor naquele dia que você está se sentindo. É que eu não posso falar o que eu pensei. Está se sentindo, sabe, desprezível, vamos falar assim? Aquele ser que eu estou me sentindo hoje, um ser que não serviu para nada. Aí Deus levanta, ou o pastor para te relembrar e falar: isso é luta, isso é seta maligna. Ou ele levanta uma ovelha para falar: pastor, naquele dia o senhor orou, eu fui curado. Naquele dia o senhor entregou a palavra, era isso mesmo que eu estava vivendo. Naquele dia eu estava vivendo aquela situação, é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Para quê? Para te dar um ânimo, um fôlego de vida, para você continuar caminhando. Eu não sei como é que foi o chamado do povo por aí. Eu sei que Deus falou para mim: tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Aos presbíteros da igreja, apacenta as minhas ovelhas. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. E eu digo ainda hoje: eis-me aqui, Senhor. É árduo, é dolorido, a gente chora, mas é privilégio, é honra. Poder sentir unção correndo na veia, poder de Deus saindo da tua mão, Deus falar com você lá na tua casa, Deus mostrar coisa do particular das pessoas que só você pode saber, e tratar esse particular com zelo, tratar o particular com decência, mostrar a conversa que muitas vezes se tem dentro da tenda, que só você está sabendo, e Deus, para tratar no mais profundo da ovelha, para que a ovelha se levante, para entrar naquele dia, porque naquele grande dia, o bom pastor, ele vai separar os bodes das ovelhas, ele vai separar as gordas, aquelas que põem para fora, aquelas que se acham, aquelas que pisam, aquelas que usam de ministério para se autoafirmar. Ele vai separar daquelas que fizeram com amor para a glória do nome dele. Ele vai separar aquelas que foram lá quando teve sede, deu de comer, teve frio, deu de vestir. Ele vai separar daquelas que fizeram só para ser vista, só para aparecer, só para apacentar o seu ventre. Ele vai separar, mas quem separa é ele. Não nos dá o direito de achar melhor do que qualquer outra igreja ou qualquer outro irmão nessa terra. Ainda bem que tem Jesus, né? Vai para o céu. Fazemos parte do mesmo corpo, da mesma igreja. Agora, com esse sentimento, eu não faço parte da mesma igreja que você e nem quero. Com esse sentimento de botar irmão para fora, não quero fazer parte desse mover, porque o Espírito Santo não faz assim. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O ímpio não permanece na congregação do justo. O que é isso? Aquele que gosta de praticar impiedade e as obras da carne, o Senhor, ele vai ajustando a igreja, vai ajustando a igreja, vai ajustando a igreja, vai ajustando a igreja, e eles não conseguem permanecer. Porque para permanecer, precisa abrir mão de ser ímpio, precisa mortificar a carne, precisa ouvir a voz do pastor e obedecer.
Quem não concorda, não acha, não lê Bíblia, não vê, não se examina, não consegue permanecer. Hoje, o nosso papel aqui é entender o papel do pastor. E eu gostaria de te pedir para se colocar de pé. Fechar os teus olhos. E verificar se você é apacentado. E eu estou te dando a liberdade, se eu estou falando como você, quanto pastora, de você me procurar no final do culto. Eu estou te dando a liberdade. Você foi alimentado, você foi apacentado, você foi cuidado. Porque a palavra diz que as árvores se conhecem pelo fruto as conhecereis. E Jesus, ele fala dos falsos profetas, dos fariseus, dos falsos mestres. E esses a gente conhece pelo fruto. Veja se há fruto de apacentar na tua vida nesses 5 anos. Depois que você fizer essa avaliação, se porventura há fruto de apacentar, olhe pelas nossas vidas, pela minha vida, pela vida do pastor Diego, da pastora Raquel, dos diáconos que fazem o papel de apacentar. Agora, se você não é apacentado, você vem me falar depois. Eu gostaria também, nesse momento, de você que foi ferido no aprisco de lobo, de mercenário, daquele que usou da boa vontade do seu serviço. Eu gostaria que você começasse a liberar perdão sobre a vida desses. E pedisse para o Senhor ter misericórdia, porque o que o Senhor quer é salvar. O que o Senhor quer é curar. O que o Senhor quer é transformar. Então, se você viveu esse tempo de opressão, onde tiraram a lã, a gordura, começa a liberar perdão e começa a pedir para o Senhor entrar com a salvação. Porque saiba você que talvez você pense que se você fosse pastor, você faria diferente. Irmão, isso é orgulho, viu? Abre mão disso aí. Se ele está lá como pastor, foi porque Deus colocou. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia do meu marido, do pastor Raquel, dos diáconos, dos presbíteros dessa igreja. Que o Senhor venha nos ensinar a apacentar o rebanho dele conforme o querer dele. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que nos apacentaram e que talvez por não saber falharam ou por não perceber. Oh Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que acham que pastor é só título, é só cargo. Senhor, tem misericórdia. Não entenderam ainda o chamado, abre entendimento. Em nome de Jesus, aqueles que têm o chamado de pastor nesse lugar, aqueles que o Senhor já trouxe a revelação, prepara, Senhor, o teu povo, não deixa se perder. Oh meu Deus, prepara aqueles que têm o chamado pastoral, em nome de Jesus, para que eles não sofram, Senhor, tanto, para que eles não se percam, para que eles não derrubem a casa deles, para que eles não se envaideçam, para que eles não se ensoberbeçam, para que Satanás não ache espaço na casa deles. Meu Deus, tem misericórdia das mulheres, das pastoras. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, daquelas que auxiliam os anjos da igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia daquelas que muitas vezes nem percebem que Jezabel está ali entrando, contaminando, manipulando, roubando o coração dela para alcançar o coração do marido, para trazer destruição da igreja. Tira as escamas dos olhos e mostra, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que acham que ser pastor é a roupa, é o carro, é a postura, que ser pastor é o que acha, é o que pensa. Oh meu Deus, em nome de Jesus, abre entendimento
chamamento, acerca do chamado. Orebaralabaxeia. Pastor, muitas vezes é tirar de casa e entregar para o outro. Pastor, muitas vezes tem as suas feridas e tem que trazer no altar para que o Senhor cura. Pastor, muitas vezes ama a ovelha ofende. A gente tem que falar: Senhor, me feriu, me cura, porque eu tenho que apacentar essa vida. Eu não posso. Pastor, não faz acepção de pessoas. Pastor, não tem ovelha preferida. Orebaxebaralabás. Pastor, não trata segundo o rebanho. Meu Deus, ajuda. Ajuda, Senhor, ajuda a entender. Pastor, não fofoca, pastor, não mente, pastor, não manipula. Senhor, tem misericórdia das ovelhas, porque o Senhor vai tratar com elas também. Daquelas que são gordas, daquelas que põem para fora, Senhor. Enquanto o Senhor não voltou, ainda há tempo de arrependimento e da misericórdia. Que fala sem pensar. Que abre o coração e a boca para quem não tem que abrir. Que fere quem não tem que ferir. Que adoece quem não tem que adoecer. Que não traz a ferida para ser tratada, ainda sai encostando nas outras ovelhas para contaminar. Meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia. Meu Deus, aquelas que não entenderam que precisa caminhar em unidade. Não existe evangelho sem unidade. Não existe aprisco se não tiver em unidade. Aleluia, Senhor. Eu quero colocar... O Senhor nos colocou como pastores. Na tua presença, diante de ti, nós somos assistidos. Espírito Santo, que nós sejamos pastores conduzidos pelo teu Espírito, Senhor. Que nós sejamos pastores conduzidos pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, aqueles que ajudam a também apacentar o rebanho, que sejam cheios do teu Espírito, que ninguém conduza ovelhas, em nome de Jesus, a serem, conduza na carne, conduza no ego, na vaidade, na inveja, na raiva, na ira. Pois a tua palavra diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus, mas nos faz homens e mulheres, Senhor, conduzidos, soprados pelo teu Espírito. Nos ensina a cuidar-nos uns dos outros, Senhor. O Senhor não nos chamou para sermos egoístas, mas estamos como corpo para cuidarmos uns dos outros. Em nome de Jesus, para ser uma bênção na vida do meu irmão. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da vida dos pastores que eu já mencionei o nome aqui. No secreto. Eu já mencionei o nome, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia desses pastores que muitas vezes cometeram erros tão graves. Mulheres, homens pastores, que cometeram erros graves e que eu presenciei, eu vi. Muitos desses erros foi comigo e com a minha família. E eu te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia desses pastores. Que muitas vezes, talvez eles aprenderam daquele jeito, como muitas vezes eu também aprendi. E que eles aprenderam daquele jeito, e eles aplicaram daquele jeito. E muitas vezes o orgulho, a soberba, subiu ao coração. E ao invés de usar a unção e aquilo que o Senhor deu para abençoar, para cuidar, zelar, tratar das feridas, ungir com óleo a ferida, abençoar, alimentar, muitas vezes ostentaram o status, a unção que tinha como status,
Mas hoje eu te peço, tem misericórdia dessas pessoas. Tem misericórdia desses pastores, Senhor. Que se o Senhor tiver que tratar, que seja pela tua misericórdia. Porque nós bem sabemos que eu já fui alvo da tua misericórdia. E por isso te peço a tua misericórdia para aqueles que são os meus irmãos. Te peço a tua misericórdia para que eles sejam tratados e recebam o tratamento do Senhor, mas que seja para frutificar para o reino, para que sejam tratados, curados e transformados para a tua glória. Para a tua glória. Pastores feridos muitas vezes, Senhor, feridos e não conseguem mais apacentar. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia e derrame bálsamo e cura. Pastores que estão dentro de casa, não conseguem mais voltar para o aprisco. E acha que está tudo bem, eu e o Senhor está tudo bem. Não está, meu irmão. Você precisa voltar para o aprisco. Você precisa voltar para o aprisco. Você foi ferido, você foi machucado, você viu coisa fora da palavra. Mas você precisa voltar para o aprisco. Mas para onde eu volto? O Senhor tem um lugar para te mostrar, meu irmão. Pergunta que Ele tem um lugar para te mostrar. Um lugar onde vão sentar você e tratar suas feridas. E não utilizar do seu trabalho, do conhecimento, dos dons. Porque num primeiro momento, o primeiro sinal do lugar que Deus vai te levar é que vão se importar com a sua vida. O seu trabalho não vai ser mais importante do que a vida. Eles vão se importar com você, vão cuidar de você, vão tratar suas feridas, vão te alimentar, vão passar o bálsamo do Senhor, vão exortar quando você precisar. E aí depois vai ser lembrado o privilégio que é servir. E não naquela loucura que talvez você um dia serviu, mas de maneira tal que você vai ter o prazer de servir de novo. Em nome de Jesus. Volta para o aprisco, porque o bom pastor está voltando. Aleluia. E aproveite o privilégio que nós temos nessa terra, de experimentar um pouquinho desse chamado pastoral. Porque lá nos céus, a Nova Jerusalém, quando Jesus voltar, é o supremo pastor que nos apacentará. Eu não sei o que te ensinaram de evangelho, mas Jesus, Ele também exorta. Jesus também era duro. Jesus também falava umas coisas pesadas. Quer um exemplo delas? A palavra é para os filhos, não para os cachorrinhos. Aí a mulher vira e fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas, porque ela se humilha diante de Deus. Sabe como é que é? Sabe como é que funciona? É ouvir a verdade para ter a conversão. É aquele que está preocupado, como Pedro estava preocupado o tempo todo. Ah, eu amo o Senhor, para a vida e para a morte. Até cortou a orelha de Malco, de tanto que amava Jesus. E Jesus falou, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar. Não, Senhor, eu vou estar contigo. Ele falou, Pedro, antes que o galo cante, me negará ainda 3 vezes. Sabe o que Pedro fez? Negou. Pedro, não foste carne nem sangue que te revelou. Foi o próprio Espírito de Deus que te revelou que eu sou o Messias. Alguns versículos para frente, Pedro quer impedir a obra de Deus, porque ama o Senhor, pelo bem do Senhor. Senhor, o Senhor não precisa morrer. O Senhor não precisa morrer. O Senhor não precisa falar isso de ti mesmo. Sabe que Jesus fala? Ele não fala assim, Pedro, obrigado pelas tuas palavras, mas eu preciso ir. Não, ele fala, arreda-te daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas dos homens. Sabe Pedro onde estava depois? Comendo, aceitado na mesa com Jesus. Enquanto Pedro estava preocupado, Senhor, quando Jesus fala, olha,
Você vai para lugar que você não queria ir. Você vai ser preso. Vai sofrer pelo meu nome. Pedro, em vez de estar prestando atenção naquilo que Deus estava entregando para ele, virava e falava assim: e esse outro aí, Jesus? Que te importa, Pedro? Se eu quiser que ele viva até que eu volte. Pedro, está na hora de começar a olhar para você. Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes de todas as coisas, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Deus te abençoe. Aleluia.